falo novamente boa noite pra todo mundo, gente. Nossa, só uma. É difícil. Porque ela era tantas coisas, né? Mas eu vou tentar. Companhia que fez a festa. Papai foi um homem que cultivou amizade. Primeiro, ele era uma pessoa muito trabalhadora, então um empreendedor muito grande, pessoa muito humilde. Fica com o Ricardo da companhia do Zé Capitão. Que foi um pai para nós, todos peão. Tinha que agradecer ele, que ele foi um pai para os peão. Da bonita cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Meu pai, meu herói, né? Amorosidade. Porque eu sentia que ele amava as pessoas, amava a vida. Era uma pessoa que viveu com amor. Talvez o sucesso dele seja isso, porque eu acho que o amor é a coisa mais importante na vida, né? Nascido no meio rural, na comunidade de Serra Negra, em São Sebastião do Oeste, em 21 de setembro de 1917, José Gontijo da Silva, como foi batizado Zé do Capitão, sempre viveu voltado para as coisas da agropecuária. Ele se chamava José Gontijo da Silva e ele ficou com o nome de Zé Capitão porque ele era o Zé do Capitão. Quem era o capitão era o pai dele, ele era só o Zé. Ele falava, qual o Zé? Ah, o Zé do Capitão, o pai dele que era o capitão. De uma maneira até interessante, que eu acho que é do desconhecimento do povo, porque quando ele levava a boiada para o Belo Horizonte para matar, tinha os pontos de pouso, parada de pouso, onde no outro dia de manhã, após a boiada parar, descansar e os peões, antes da saída, para continuar a viagem, eles montavam os animais, porque eles adquiriam de animais, eles adquiriam cavalos, eles iam formando a tropa de transporte dele. Com o pouso da boiada em algum lugar, a notícia corria, né? Na região, nas fazendas, nos vizinhos. Ah, o Capitão chegou. No outro dia o curral de saída estava cheio de gente para ver o pessoal, os peões montados, os cavalos bravos. Então daí que surgiu o rodeio. Rodeio elaborado e constituído pelo Zé Capitão. Ao adquirir terras e animais na cidade e região, Zé Capitão foi se apaixonando pela vida de fazendeiro e desenvolvendo o rodeio e sua tropa, a tropa Zé Capitão. Ele foi um dos criadores da cooperativa agropecuária de Divinópolis, criador do sindicato rural. Foi um homem que conseguiu levar o desenvolvimento de Divinópolis avante devido ao lançamento e desenvolvimento da CIDIL, né? CIDIL, que é a Sociedade Imobiliária Divinópolis Limitada, pouca gente sabe disso, que era uma empresa criada por eles, para fazer um loteamento que convergia ali após o cruzamento da Rua Rio Grande do Sul com Minas Gerais. E com esse faturamento ele foi investindo em terras, que na época era um bom negócio, era o melhor negócio do que investir na cidade. E ele já tinha uma criação toda voltada ao meio rural, então ele foi comprando terras. E formando fazenda e ao mesmo tempo desenvolvendo a paixão dele pelo cavalo e pelo rodeio, que foi dando a ele fama e foi dando valores que ele foi investindo neles, né? Então os primeiros rodeios de Divinópolis foram na Charqueada. Posteriormente o local ficou pequeno, não tinha muito onde comportar o público, aí passou-se a fazer o rodeio no Campo do Flamengo, o atual Campo do Flamengo hoje. Foram vários rodeios no Campo do Flamengo, com a arena toda construída de bambu, uma coisa que dava mão de obra danada. E eu pequenininho já participava ativamente dessa construção.
E o campo do Flamengo, posteriormente, ficou um pouco afastado, mais longe do centro. E teve um pedido de um prefeito que fizesse o rodeio mais no centro. Aí fizemos o rodeio no DTC, na piscina, onde hoje era um campo de futebol e hoje é o ginásio coberto, poliesportivo. E o sindicato achou por bem realizar a primeira exposição, já por influência do meu pai, que já participava das outras exposições nas cidades vizinhas, né? E meu pai falou, não, nós vamos fazer uma primeira exposição aqui, vamos fazer a exposição. Aí foi criado, aonde vai ser? Meu pai falou, não, eu vou doar toda a madeira para fazer, a prefeitura entrou com a mão de obra. Aí foi realizada a primeira, segunda e terceira exposição agropecuária. Homem de coração bom, sem fazer distinção de classe social, Zé Capitão tinha muitos amigos e recebia em troca a generosidade e honestidade de seus funcionários. Não, ele era uma pessoa assim, não era bravo, ele era sistemático e franco, né? Falar as coisas, não falava por detrás, não. Isso acho que é até um sistema que a pessoa deve de ter, né? Não falava mentira, ele falava aquilo que se for preciso falar outra vez, ele falava, né? Não falei mesmo, né? Pessoa justa, né? Direito, bom para pagar, não tinha miséria com ele mesmo, carregava muito dinheiro, não tinha negócio de ficar, você tinha de um trocar com ele, não dá um dinheiro aí, comprar um cigarro, arrancava aquela pelota do bolso assim, ó, mesmo. Então não tinha esse negócio de miséria, não. Eu falava assim, quem tem dor de alma, não cria cachorro, e não cria mesmo, é mesmo. Nós estávamos instalando um telefone lá na rua, na Avenida das Palmeiras, que é no armazém do Nego Candim. E eu falei com o Vardir, o Vardir, ao terminar aqui, disse que vai ter um rodeio aqui em Bom Esporte, eu quero ir lá ver. Ele pegou e falou, não, ao terminar de instalar esse telefone aqui, não, eu vou te levar lá. E eu ia descalço, trabalhava descalço, não tinha uma botina para calçar, né? Eu trabalhava era descalço. Me levou lá no rodeio, sabe? E eu fui chegando e entrando. O homem catou eu para a camisa assim, segurou. Opa, não pode entrar, não tem que pagar. Eu falei, pagar por quê? Eu vou montar? Não, mas tem que pagar aqui. Não, vou pagar não. E fui correndo, descalço para lá. Cheguei lá, o Zé Capitão, o cacique. O Zé Capitão estava arriado aí dentro do breto, tremendo, arriado lá com a rede de cabeça. E eu era acostumado a andar a cavalo lá na roça, muito, né? Falei, moço, eu posso montar esse cavalo? Ele falou, pode. Quantos anos você tem? Tem 22. Então pode montar, toma espora. Eu pus o pé na cerca para caçar a espora, descalço. Não, descalço não pode não. Descalço, você engarrancha o pé no estribo. Arruma uma botina emprestada. Não, mas eu nunca cacei botina. Tinha um negão lá do Pé Grande. Falei, não, Bené, eu te empresto a minha botina, Monteiro. Pode montar. Eu cacei a botina, custei caçar a botina, cacei a espora, montei. Eu aguentei uns 10 pulos do cacique. Mas um pulo mesmo. O Zé Capitão ficou doido. Ó, você vai largar a companhia de telefone, você vai acompanhar eu pro rodeio. Senhor Bené, que durante muito tempo foi campeão e um dos melhores peões da tropa de Zé Capitão, ainda leva uma vida simples em meio a seus cavalos, sua verdadeira paixão. E tem muitas recordações daquele tempo em que tinha ao seu lado um segundo pai, como ele mesmo diz. E fui feliz. E o Zé Capitão sempre muito bom para mim também, né? O Zé Capitão foi um segundo pai para mim, né? O Zé Capitão foi um segundo pai, que me ajudou muito. Eu não passava aperto na companhia dele, eu não tinha aperto. Nunca. Mas eu vi um tropeiro bom para os peão e igualeiro. Onde é que nós íamos, nós não pagava hotel, não pagava comida de primeira. Melhor tropeiro do Brasil, porque a tropa dele era a melhor tropa que tinha. Peões da categoria do Bené, por exemplo, Bené participou e foi campeão do rodeio de Vacaria. Se não me engano, em 78, exatamente em 78. O rodeio crioulo internacional de Vacaria. Bené participou lá e foi campeão. Eu brinco com ele, você é muito pé frio.
Foi o último ano que não teve carro do prêmio. Lá para cá todos os anos que nós ganhavam carro, a premiação era expressiva. Quando foi numa sexta-feira, o Romeu falou assim, Bené, amanhã cedo nós vamos levantar na madrugada, vou te levar num rodeio, num lugar muito bom, em Sete Lagoas. Eu peguei, vim para Sete Lagoas, montei num cavalo lá, chamado Temoso. Eu ganhei tanto dinheiro que eu enchi os bolsos tudo de dinheiro, o chapéu não cabia dinheiro, não cabia o dinheiro e eu trocava. Mas ganhei tanto dinheiro que eu ganhei 160 contos de réis, era dinheiro demais. Daí pra frente, eu já não caí de nada, eu fui sendo campeão direto. De tão apaixonado por cavalos e bois, Zé Capitão os entendia e sabia o que eles queriam. Mas eu sei que ele conversava com eles e no rodeio, antes de começar a apresentação, ele fazia eles ficarem de lado um do outro assim, e isso aí era uma coisa impressionante, porque uns cavalos assim, com toda assim, aquela agressividade, aquela coisa, eles conseguiam, eles só falando, eles já conseguiam, só com a fala, eles mantinham os cavalos todos assim, um lado do outro. Isso era uma coisa assim, para iniciar o rodeio, era bacana. Você vê que ele tinha uma sintonia muito grande com eles. E ele mesmo é campado, ele falou assim, o veterinário aqui é eu mesmo, né? Ele teve um dia lá que nós estávamos por 160 boi num dia só. Embora ausente devido às inúmeras viagens que fazia, as quais promovia rodeios por todo o Brasil, Zé Capitão sempre foi um bom pai e deixou o seu melhor ensinamento. O pai era uma figura fantástica, um homem que aparentemente rude, mas de um coração que não cabia dentro do peito. Somos 7 filhos e nós é que somos os troféus dele. Não tem nada de troféu Zé Capitão. Os troféus do Zé Capitão somos nós, porque ele nos amava muito e era muito pai, muito de verdade. A grande marca e a grande herança que o meu pai me deixou, ele me ensinou a amar a natureza. E a outra coisa também que me marcou muito para mim e que é uma herança também que eu tenho, é a forma como ele tratava os trabalhadores, os empregados da fazenda. Eram pessoas que eram como se fosse da família. Eles chegavam, já não almoçavam conosco na mesa. Ele tinha aquele estilo dele, né, de se produzir para ir para os rodeios e tudo, né? Ele sempre foi um pai muito cuidadoso com todos nós. Eu sou a caçulinha, né? Ele me chamava de rapinha do tacho, embora eu fosse muito branquinha, mas ele falava era a minha rapinha do tacho. Tratava a gente sempre com muito carinho, né? Com muita atenção. Nós as meninas, e eu a mais velha, então, ele era muito rigoroso. A gente não podia ir no carnaval, não podia nadar, né? Que eram coisas que não ficava bem para uma moça, né? Mas ao mesmo tempo ele tinha uma proteção assim muito grande. Como ele tinha com todo mundo, ele tinha especial com a gente. Ao mesmo tempo que ele era uma pessoa muito brava, assim, enérgico, assim, pela própria postura dele, a gente ficava assim meio com medo. Na época a gente tinha muito receio dos pais, né? Ao mesmo tempo ele era uma pessoa ultra carinhosa, sabe, muito sensível. Papai era uma pessoa vaidosa, então ele gostava de ficar exibindo as filhas. Isso aí eu lembro, pequenininha, ele me levava para os rodeios, né? Acompanhava ele em Cláudio, nessas cidades vizinhas, e ele falava, agora você vai dançar, então me colocava na arena para dançar. Era um homem que, para a família, ele abria mão de tudo que fosse preciso. Graças a Deus, nunca nos deixou faltar nada. Tivemos uma família unida, tinha divergências com a minha mãe, mas a nós isso nunca, até enquanto criança, adolescente, nunca nem chegou a conhecimento. A minha mãe também foi uma pessoa fantástica, que soube conduzir a família toda de uma maneira isenta das dificuldades de relacionamento deles.
O pessoal não separava de casamento, mas queria viver como se tivesse separado, né? Papai, por exemplo, nunca quis separar da minha mãe de jeito nenhum, sabe? Ele era assim, tinha um apego muito grande a ela e a gente também. No fundo, a gente sabia que ele gostava da minha mãe, que ele a amava assim. Mas essa confusão, não sei se é o meio também, de viver com rodeio e tal, então eles acabou assim, às vezes, meio custoso. Então eu era o confidente dele, até nas dificuldades dele, de relacionamentos, onde, eu vou falar isso aqui até pela primeira vez, ele me confidenciou que eu cheguei a falar para minha mãe, pouco antes da morte dela, eu falei, meu sonho é largar essa vida e voltar para sua mãe, que é a mulher que realmente preencheu minha vida. Ele lidou com a doença dele de forma quase desprezível. Ninguém esperava, porque eu nunca vi o papai doente, nunca vi. Viveu pouco, né? Morreu com 61 anos, muito pouco, mas viveu intensamente. Zé Capitão sofria de diabetes e não seguia as dietas recomendadas pelos médicos. Às vésperas de completar 61 anos, ele apresentou crises de angina, o que assustou familiares e amigos. Ele saiu para fazer o rodeio na terça-feira. Na terça-feira, no caminho, antes de chegar em Campos, ele estava fazendo um rodeio em Campos, estado do Rio de Janeiro. Ele já teve um ataque de angina, então ele já chegou em Campos, foi direto para o hospital, nem foi ao parque. O meu irmão Romeu estava com ele. Isso às vésperas do aniversário dele. Foi combinado para que ele viesse passar o aniversário aqui. Foi combinado quando, 3 horas da manhã, após eu conversar com meu pai, chamei da portaria, chamei meu irmão e falei, está combinado, o papai não quer que a gente vá, mas nós vamos buscar ele. E eu não consegui dormir, cansado e não dormia. 3h10 da manhã, o Romeu me liga que ele já tinha acabado de falecer, no dia do aniversário dele. Então, ele veio de avião, mas já veio, coitado, veio morto, não veio vivo. A gente não parece que ele foi embora, né? A gente sente muita presença dele ainda, sabe, entre nós. É uma pessoa que muito marcou, né, a família toda. Eu tenho a impressão que se ele estivesse aí, ele estaria bem velhinho e eu gostaria que ele fosse um velhinho para eu cuidar dele. Eu acho ruim, porque Zé Capitão, se estivesse aí, hoje, morreu novo, ele podia estar aí com nós até hoje, né? O cavalo que ele andava chamava Ventania, o cavalo estava uns 25 anos ou mais, gordo, bonito, foi só Zé morreu. O cavalo pegou uma família à toa, fez umas coisas esquisitas, né? Morreu sem menino. Ele foi uma pessoa que viveu intensamente a vida, né? Cronologicamente, ele viveu 61 anos, mas conforme dizem os melhores amigos dele, Zé Capitão viveu 122. Ele vivia tão intensamente que, cronologicamente, não se admite uma pessoa fazer o que ele fez em tão pouco tempo. Eu sou filho de Carmo da Mata e não nego a geração. Sou filho de Vicente Teixeira Braga e de Dona Conceição. E foi pela primeira vez que eu tive a ocasião de conhecer a famosa tropa do senhor José Capitão, da cidade de Divinópolis. Foi o primeiro a me dar a mão, me pegando eu do nada, e hoje sou um grande peão. Encerrando essa história, não me sai da memória a nossa equipe de peão, pedindo ao Pai Eterno que dê sempre proteção, aquele bondoso amigo e pai de todos peão, José Gontijo da Silva, o tropeiro Zé Capitão. Viu? A vida nossa antiga tinha que ter sido que irmã, daqui irmã com que não tinha nada.